Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, e em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Vem, divina vontade, toma posse do meu ser, da minha pessoa, da minha vida, de tudo que sou, de tudo que tenho, de tudo que faço, do meu espírito, da minha alma, do meu corpo. Vem, divina vontade, toma posse das minhas faculdades mentais, dos meus sentidos, dos meus membros, da minha vontade, da minha inteligência, da minha memória, da minha mente. Vem, divina vontade, toma posse do meu coração, da minha respiração, dos meus pensamentos, das minhas palavras, das minhas obras, dos meus olhos, dos meus ouvidos, da minha voz. Vem, divina vontade, toma posse dos meus movimentos, das minhas ações, dos meus passos, do meu trabalho, do meu descanso, do meu cansaço, dos meus sentimentos, das minhas dores, das minhas alegrias. Vem, divina vontade, toma posse da Santa Missa que participo, dos sacramentos que eu recebo, da minha oração, do meu passado, do meu presente, do meu futuro, da minha família, de todos os meus bens, de todos os bens espirituais e corporais, em todos os momentos da minha vida. Toma posse todos os meus sentimentos. Toma posse do meu ser. Vem, divina vontade, reina em mim. Jesus, hoje desejo fazer tudo por ti, contigo e em ti. Que a cada instante da minha vida vive em mim a tua vida inteira, a tua morte e a tua ressurreição. Que eu seja envolvida com o manto de tua vida, de tua dor, de teu amor, para que eu te adore em espírito e em verdade. Que eu te abrace em tua imensidão e possua-te em tua onipotência. Que eu te glorifique com tua própria glória e te louve com a tua sabedoria divina. Que eu te bendiga com a mesma voz do Pai e te renda graças com a tua justiça. Que eu viva um constante ato de reparação a ti com os teus próprios méritos e te ame com o teu próprio infinito e eterno amor. A cada instante hoje, quero encher toda a criação com o meu amor que te louva, te agradece, te adora e te bendiz por toda a tua vida redentora e por toda a obra de santificação. E hoje, que em nome de todas as criaturas eu peça constantemente o triunfo do teu reino. Amém. Bom dia, então, meus irmãos, nós estamos hoje dentro da primeira quaresma, primeira semana da quaresma, refletindo sobre a paixão de Jesus todos os dias, mas especialmente nesse tempo onde nós estamos lendo no livro da Vida Íntima de Nosso Senhor, justamente aos momentos mais dolorosos da paixão, onde Ele mesmo falando da sua paixão em primeira pessoa. E como é difícil ouvir tudo o que Ele tem a dizer, nesses momentos mais cruciantes da vida dele. E o pior é que a gente sabe que Ele continua passando por essa paixão contínua. Isso que é o pior. É você entender que Jesus, Ele continua sofrendo do mesmo jeito que Ele sofreu na paixão. Todo santo dia. E até pior. As ofensas que Ele recebe todos os dias, injuriado na Eucaristia, na sua pessoa, na sua doutrina, é muito grande, meu Deus. É muito grande a quantidade de ofensas, blasfêmias e injúrias que Jesus recebe, ainda mais neste tempo de 2020, mais do que nunca. Então nós precisamos realmente fazer o possível para a gente poder entrar nessa divina vontade o quanto antes, porque só ela pode nos ajudar a reparar de verdade tudo que Jesus passa e passou por nós. Então vamos ler o trecho, muito importante, é grande. Então quero que vocês se acalmem, tranquilizem, parem um tempo para refletir sobre essas verdades que a gente vai estar expondo hoje aqui. Uma verdade teológica muito forte
E Jesus nos deu a compreensão no nosso entendimento miserável, frágil, pequeno, né? Mas a gente está aqui para entender Jesus, né? Para compreender os seus mistérios na nossa simplicidade. A gente não está aqui para provar nada para ninguém, a gente não está aqui, né, para poder mostrar a nossa sabedoria, porque não temos nada, né? O que pouco que nós pudermos falar aqui é dentro da inspiração do próprio Espírito Santo mesmo. Então, vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. E é isso, basta. E só o Espírito Santo basta para a gente poder entrar realmente de verdade, mergulhar no mistério da salvação de Jesus, da salvação de Deus para nós, de todo o processo de criação, redenção e santificação. Então, dia 6 de setembro de 1923, Adão pecou, porque se esqueceu que eu o amava e se esqueceu de me amar. Portanto, em todas as suas dores e dificuldades, nunca esqueça que eu te amo muito. Nunca esqueça que você me ama e me ame para todos, por todos. Senti-me petrificada pela dor da privação do meu doce Jesus. Parece-me que até os seus relâmpagos, sua sombra está diminuindo, meu único apoio na sua privação, que como pequenas gotas de orvalho apoia as pobres mudas da minha alma, que ressecadas, irritadas com sua privação. Elas lhe dão o fio da vida, os relâmpagos lhes dão o fio da vida para não deixá-la morrer. Mas, no entanto, eu estava totalmente resignada com a vontade dele e procurei, tanto quanto fosse de mim, seguir meus atos internos, como quando, juntamente com Jesus, eu fugia em sua santíssima vontade. Mas, como eu as diferenciei, eu as machuquei, não encontrando tudo para dar, por tudo a troca de amor ao meu Deus. Agora eu estava dizendo em meu interior: meu Jesus, em sua vontade, juntarei meus pensamentos para os seus. E à medida que seus pensamentos circulam em toda a inteligência criada, quero que cada pensamento atraia o amor de sua inteligência, a fim de colocar cada criatura pensante na fuga do amor, e que este voo chegue ao céu, diante da suprema majestade, e sendo confundido com o amor eterno, atrai a todas as criaturas ao amor da Santíssima Trindade na terra. Agora, enquanto eu fazia isso e outras coisas, meu adorável Jesus se mudou para o meu interior e, suspirando, me disse: minha filha, você não pode ficar sem mim. Muito mais eu não posso ficar sem você. Tudo que você sente em seu coração sou eu. As suas ansiedades, os seus suspiros, o martírio que você sofre por minha privação sou eu. São meus batimentos cardíacos que afetam você, que lhe trazem as minhas dores, que se escondem de você, que eles me escondem de você. Portanto, não podendo mais amar, vencer a justiça, me força a me revelar. Não podendo mais amar, vencer a justiça me força a me revelar. E enquanto ele disse, apareceu: meu Deus, quem pode dizer como me senti renascer? Então ele acrescentou: minha filha, você me deu a morada em você na terra, e eu aguardo no céu, no meu coração, de modo que quando estiver na terra, você está comigo no céu. A divindade se deleita com a filhinha da vontade suprema ao tê-la com eles no céu. E como mantemos nossa filhinha no céu e na terra, não é conveniente destruirmos a terra, como a justiça gostaria de fazer, merecendo assim as criaturas. A maioria das cidades desaparecerá. A terra abrirá seus abismos em diferentes pontos, fazendo com que lugares e pessoas desapareçam. As guerras os dizimarão, mas por respeito à nossa filhinha, não a destruiremos, a terra. Tendo-lhe dado a tarefa de fazê-la viver nossa vontade na terra, portanto, tenha coragem, não fique muito deprimida na minha ausência. Sei que não poderei durar muito sem me deixar ver. Eu mesmo não posso, e você nunca me ama, nunca. Não só por você, mas também por todos os nossos queridos irmãos. De fato, você quer saber por que Adão pecou? Porque ele esqueceu que eu o amava e esqueceu de me amar. Esse foi o primeiro germe de sua culpa. Se ele pensasse que eu amava muito,
e que ele era forçado a me amar de volta, ele nunca teria decidido em me desobedecer. Então, antes que o amor cessasse, então o pecado começou. E quando ele deixou de amar o seu Deus, o verdadeiro amor a si próprio também cessou. Seus próprios membros e poderes se rebelaram contra ele mesmo. Perderam domínio e ordem e ficaram com medo. Não apenas isso, mas o verdadeiro amor por todas as criaturas também cessou. Enquanto eu o criei com o mesmo amor que reinou entre as pessoas divinas, esse era para ser a imagem do outro, felicidade, alegria, a vida do outro. Portanto, vindo a mim na terra, o que eu dei mais importância foi que eles se amavam como eram amados por mim, para lhes dar meu primeiro amor, para fazer o amor de Deus na Santíssima Trindade. Portanto, em todas as suas dores e privações, nunca esqueça que eu te amo muito. Nunca esqueça que você me ama. E como filha da nossa vontade, você tem a tarefa de me amar por todos. Então você ficará em ordem e não terá medo de nada. Enquanto eu o criei com o mesmo amor que reinou entre as pessoas divinas, eu acho que eu repeti. Deixa eu voltar aqui. Minha filha, esse foi exatamente o propósito para o qual eu criei o homem. Sempre me virar, e eu, como o sol, no meio de seu colo, tive que refletir nele minha luz, meu amor, minha semelhança e toda a minha felicidade. A cada turno, eu sempre lhe dava novos contentamentos, nova beleza e flechas mais ardentes. Antes que o homem pecasse, minha divindade não estava escondida do homem, porque ao virar ele era meu reflexo. Então era pouca luz de onde era connatural que, sendo eu grande sol, a pouca luz pudesse receber os meus reflexos. Enquanto ele pecava, ele parou de se virar. Sua pequena luz escureceu, ficou cega e perdeu a luz para ver minha divindade em carne mortal. Tanto quanto ele é uma criatura. Tanto que ao redimir o homem, eu peguei a carne mortal para me fazer ver. Não apenas porque junto com a carne ele havia pecado, e tive que espiar a carne, mas porque faltavam seus olhos para poder ver minha divindade. Tão verdade que por pouco minha divindade, que vivia em minha humanidade, com relâmpagos poderia trazer algum raio de luz na minha divindade. Veja, portanto, que o pecado é um grande mal. É para o homem perder sua vez em torno de seu Criador, cancelar o propósito de sua criação, transmutar da luz para a escuridão, do belo para o feio. É tão grande que com toda a minha redenção não pude voltar meus olhos para poder ver minha divindade em carne mortal, exceto quando essa carne derrotada, pulverizada pela morte, ressurge no dia do julgamento. E se toda a criação pudesse errar ao redor do sol, todas as coisas ficariam perturbadas, perderiam a luz, a harmonia, a beleza, uma colidiria com a outra, e apesar do fato de que o sol não estava ao seu redor, o sol seria para toda a criação morte. Agora o homem, com o pecado original, perdeu sua vez em torno do seu Criador, e portanto perdeu ordem, autocontrole, luz, e sempre que ele pecar, não apenas não gira em torno do seu Deus, mas ele também para ali em torno dos bens da redenção, que o novo sol veio para trazer perdão, fuga e salvação. Mas você sabe quem nunca para no colo dele? A alma que faz e vive na minha vontade. Ela sempre corre, nunca para e recebe todos os reflexos da minha humanidade e também os lampejos de luz da minha divindade. Esse é um trecho que foi tirado logo em seguida daquele outro, do dia 14/9 de 1923. E outro trecho: minha filha, minha vontade queria fazer justiça de você. Isso foi necessário para provar sua lealdade, porque em todas as minhas obras, todos os meus atributos contribuem para isso. E quando as gerações virem tudo o que eu derramei em você, e as surpresas dirão: como tudo isso não foi feito se você a deu tanto? Minha justiça mostrará as provações que isso fez você sofrer e lhe dirá: deixei-a passar pelo fogo da minha justiça e a achei fiel. Portanto, meu amor retomou seu curso. De fato, você deve saber que o primeiro a fazer justiça a você foi o meu amor. Quantas provações ele não a fez sofrer para ter certeza do seu amor?
A segunda foi a cruz, que fez uma justiça severa para você, tanto que minha vontade, atraída pelo meu amor e minha cruz, quis descer até você e fazer você viver nela. Mas mesmo minha vontade não queria ser menor que meu amor e da minha cruz. Eu com certeza ciumento, ela se retirou, fazendo justiça a você, para ver se você continuava os voos em minha vontade sem mim. E eu, ouvindo isso, disse: ai, como eu poderia segui-lo sem você? Eu perdi a luz, e se eu comecei, não terminei. Porque ele não estava comigo, me fazendo presente, me fez fazer por todos, me fazendo amarrar todos os relacionamentos entre o Criador e toda a criação. Minha mente nadou no vazio sem ver ninguém. Como eu poderia fazer isso? E Jesus? Sua partida estava começando, e a dor de não poder terminar estava terminando. Portanto, é preciso coragem e lealdade. Como um pequeno teste, você está cada vez mais confiante. E então, se do teste não foi poupada a minha rainha-mãe, como você gostaria de ser dispensada? Então, depois de algum tempo, ele voltou, novamente mostrou-se dentro de mim, no meio de um círculo, e acima do qual convidou as almas a subir, para fazê-las caminhar naquele círculo. Subi para nunca mais descer, e meu amável Jesus me disse: minha filha, este círculo é a minha vontade eterna, que abraça a grande roda da eternidade. Tudo que está dentro deste círculo não passa de tudo o que a minha humanidade fez na vontade divina. Impetrar que minha vontade seja cumprida tanto no céu como na terra, tudo já está preparado e feito. Tudo o que resta é abrir as portas e torná-las conhecidas, fazê-las tomar posse. Foi dito de mim, quando vim à terra para redimir o homem, que eu seria a salvação e a ruína de muitos. Assim será dito agora, que esta minha vontade será, ou de grande santidade, porque minha vontade é de absoluta santidade. Veja nesse círculo, ao girar é necessário olhar para dentro, nunca para fora, porque lá dentro há luz, conhecimento, minha força, meus atos, como ajuda, sedução e vida, para podermos tomar a vida da minha vontade neles. Lá fora não há tudo isso. Encontrarão trevas e cairão no abismo. Então, tenha cuidado. Sempre pareço fixo na minha vontade e você se encontrará com a plenitude da graça de viver na minha vontade. Então, meus irmãos, é grande, é muita coisa. Então, a gente vai tentar, dar conta do recado aqui, na medida do possível. Vamos ver o que Jesus inspira. Então, vamos pedir novamente o Espírito Santo fortificando a nossa vida. Vinde, Espírito Santo. Vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Eu te peço, Mãe Santíssima, intercede por mim nesse momento, dai-me tua graça, a graça de viver na divina vontade nesse momento. Dai-me a vontade de Deus, dai-me um gole da vontade divina na minha alma. Que as minhas ações, minhas palavras, a minha reflexão, minha meditação seja feita diante dos vossos olhos maternais e assumindo em mim agora a humanidade de Cristo, a sabedoria de Cristo. Já não sou eu quem vivo, é Cristo quem vive em mim. Nesse momento eu não quero fazer para mim esse conteúdo, não quero ganhar estima alguma com isso. Somente quero ser instrumento teu, ó Jesus, para falar em teu nome para todas as pessoas que precisam entender o seu conteúdo da divina vontade e fazer acontecer em suas vidas. Abrir o coração para ti, Senhor. É a única coisa que eu desejo na minha vida para todos sempre. Amém. Então, mãe, Adão pecou porque se esqueceu de que eu o amava. E se esqueceu de me amar. Isso doeu demais no meu coração, gente. Vocês não têm noção. Li isso ontem, eu só li isso ontem, tá? Pela primeira vez. E foi um golpe. Uma espada de dor no meu coração entender que Adão, o primeiro homem criado por Deus num Éden tão maravilhoso, foi capaz de esquecer que Deus o amava. Esqueceu de amar a Deus. E eu fiquei questionando, como assim? Aí eu fiquei brava com Jesus e tentando entender, que negócio é esse? Eu preciso saber o que isso quer dizer com tudo isso. Porque
Se ele é a imagem e semelhança de um amor, de um Deus amor, por que ele não amou? Como assim ele se esqueceu de amar? E esqueceu de te amar? Como assim? Então ele foi criado mal feito? O Senhor fez mal feito? O Senhor fez mal... Lá no Éden, no primeiro homem, na divina vontade, o Senhor fez ele mal feito? Como que é isso? Nossa, é isso que eu pensei na hora. Pra vocês verem, né, quando que a gente é complexo. A nossa inteligência questiona, né? Eu sou chata, né? Mas graças a Deus, Jesus ele é rápido no gatilho, né? No mesmo volume que ele põe a dúvida, ele já esclarece a dúvida. Então, aí, graças a Deus, pela ação do Espírito Santo unindo todas as coisas, eu entendi o que ele quis dizer com tudo isso. Então, vamos continuar. Portanto, em todas as suas dores e dificuldades, nunca se esqueça de que eu te amo muito. Nunca esqueça que você me ama e me ame por todos. Então, vamos lá. Senti-me petrificada pela dor da privação do meu doce Jesus. Parece-me que até os seus relâmpagos, né? Que Jesus ele aparecia assim, tipo em flashes. Então ela disse que até esses relâmpagos e essa sombra que aparecia de vez em quando estava diminuindo. Que era o seu único apoio no momento da privação, que ela não via, não conversava com ele e tal. E como pequenas gotas de orvalho, apoia as pobres mudas da minha alma que, ressecadas e irritadas com a sua privação, esses flashes lhe dão o fio da vida para não deixá-la morrer. Mas, no entanto, eu estava resignada. Ela estava resignada até que enfim, né, com a vontade dele, e procurei, tanto quanto fosse de mim, seguir os atos internos da divina vontade. Ela tentou lembrar de tudo que ela tinha entendido e ela começou a rezar, né, como quando juntamente com Jesus eu fugi em sua santíssima vontade. Mas, ó, como eu as diferenciei, eu as machuquei. Então ela não conseguiu, faltou amor, né? Faltou conteúdo, faltou o que volta em mim. Eu falo para Jesus, falta demais em mim, né? Esse amor ainda, eu peço para ele me aumentar esse amor dentro de mim para que eu possa fazer essas orações, né? Porque é o amor que faz você fazer as orações da divina vontade, entrar, derramar-se totalmente nela e não feri-la. Então, como eu as diferenciei, eu as machuquei, não encontrando tudo para dar por tudo. Então você fica sem conteúdo, você fica sem esse amor de Deus, você se esvazia desse amor dentro de você. Alguma coisa acontece ali que te seca, né? Por causa de você não estar recebendo, né, essa privação, você não está recebendo, né, esse amor. Naquele instante, você fica também, né, fechada, né? Você fica meio, né? Então é isso que aconteceu. Agora eu estava dizendo em meu interior, meu Jesus, em sua vontade eu juntarei meus pensamentos para os seus. E à medida que os seus pensamentos circulam em toda a inteligência criada, isso é uma oração que ela está fazendo, né, na divina vontade. Quero que cada pensamento atraia o amor de sua inteligência. Então ela está pedindo amor para ela poder, né, a fim de colocar cada criatura pensante na fuga do amor. Então ela está orando para que esse amor volte para ela. E este voo chega ao céu diante da Suprema Majestade, sendo confundido com o amor eterno, atrai a todas as criaturas ao amor da Santíssima Trindade na Terra. Então ela pedindo esse amor de volta, né? Porque ela estava sentindo essa secura de amor. E agora, enquanto eu fazia isso e outras coisas, meu adorável Jesus se mudou para o meu interior, suspirando, me disse. Então ele veio, né? Com essa oração ele veio. E ele disse, minha filha, você não pode ficar sem mim muito mais que eu não posso ficar sem você. Tudo o que você sente em seu coração sou eu. Então ontem a gente estava falando sobre vários sentimentos, pensamentos que você vive e que é Jesus dentro de você vivendo, né? Então aí ele está aqui completando, que é ele mesmo, ele está confirmando aquilo que eu falei ontem, né? Do áudio de ontem sobre persistência, perseverança e constância. Aí eu falei desse assunto aqui, né, desse tema de a gente sentir as dores de Jesus, as ansiedades, os suspiros, o martírio, os sofrimentos de Jesus dentro de você. Você está vivendo a humanidade de Jesus, ele começa a viver em você e os sentimentos dele começam a aparecer nos seus sentimentos. E você se confunde totalmente. Você não sabe o que é seu, o que é dele, porque ele começa a se configurar em você e você se configurar nele aos poucos. E aí você vai vivendo isso tudo, toda essa amargura, todos esses sentimentos, você se torna pecado, como eu disse ontem, porque você começa a ver os pecados das pessoas, né? Não julgando, mas vendo
todas as ofensas que Jesus recebe, principalmente quando você está lendo as 24 horas da paixão, tem muito conteúdo referente à reparação, e aí você vai, né, entrando aquilo tudo em você, né, são fortes as orações das 24 horas da paixão do relógio vivo, é muito forte. Então eu peço para você, não deixe de rezar todos os dias, não deixe de ler, né, todos os dias, de refletir, meditar e entrar nesse universo da reparação a Jesus. Então ele diz aqui: tudo que você sente em seu coração sou eu. As suas ansiedades, seus suspiros, o martírio que você sofre por minha privação sou eu. O martírio que ela sofre é ele. São os meus batimentos cardíacos que afetam você, que lhe trazem as minhas dores, que eles me escondem de você. Portanto, não podendo mais amar, vencer a justiça me força a me revelar. E aí você não podendo mais amar e vencer a justiça, né, isso força ele a se revelar. E aí, enquanto ela estava, né, sofrendo aquela privação de amor, aqueles sentimentos doloridos, né, ele começou a sentir a necessidade de fazê-la, né, de vir acudi-la, né. E enquanto ele disse, ele apareceu. Aí ele veio, aí ela falou: ai meu Deus, quem pode dizer como eu me senti agora renascer? Né, não estava falando mais de dentro dela, mas ele apareceu na frente dela e acrescentou: minha filha, você me deu a morada em você na terra, e eu aguardo no céu, no meu coração, de modo que enquanto estiver na terra, você está comigo no céu. Enquanto ela está na terra, ela também está com ele no céu. A divindade se deleita com a filhinha da vontade suprema ao tê-la com eles no céu. E como mantemos nossa filhinha no céu e na terra? Não é conveniente destruirmos a terra com a justiça, como a justiça gostaria de fazer. Então ele está falando aqui que, né, não é conveniente que destrua a terra, porque ela está na terra. Né? Então, por isso, por ela, ele não destrói a terra. Mesmo merecendo que seja assim, né, pelas criaturas, mesmo as criaturas merecendo a destruição da terra. A maioria das cidades desaparecerá. A terra abrirá seus abismos em diferentes pontos. Isso ainda vai acontecer, fazendo com que lugares e pessoas desapareçam. As guerras os dizimarão, mas por respeito à nossa filhinha, não destruiremos a terra. Então ele está falando, por respeito à nossa filhinha, não destruiremos a terra, tendo lhe dado a tarefa de fazer viver nossa vontade na terra. Então nós demos a tarefa, Luísa, né, a Santíssima Trindade, nós demos a ti a tarefa de fazê-la viver nossa vontade na terra. E isso é muito importante, porque enquanto ela está vivendo a vontade deles na terra, eles ainda sentem parte com a terra, né? Eles ainda sentem que tem alguma coisa na terra que os puxa, que os mantém aqui, né? Então, por isso acontece isso. Portanto, tenha coragem. Não fique muito deprimida na minha ausência. Sei que não poderei durar muito sem me deixar ver. Eu mesmo não posso. E você nunca me ama, nunca. Não só por você. Você nunca me ama só por você. Mas na divina vontade você me ama também por todos os seus irmãos. De fato, você quer saber por que Adão pecou? Aí, no meio de tudo isso que ela está vivendo, ele vai falar de Adão. E aí vamos tentar entender o que Jesus quer falar sobre isso, para poder tirar essa dúvida nossa. E Adão pecou porque ele esqueceu que eu amava e esqueceu de me amar. Esse foi o primeiro germe da sua culpa. Se ele pensasse que eu amava muito e que ele era forçado a me amar, ele nunca teria decidido me desobedecer. Olha que interessante isso, gente. Se ele pensasse que eu amava muito, se ele lembrasse desse amor de Deus por ele, de tudo que Deus fez, criou tudo por ele, fez ele dar nome em tudo. Imagina lá, o primeiro livro de Gênesis, tudo que Deus fez, né, com Adão ali, né, deu a mulher a Eva para Adão e tudo mais. Imagina tudo aquilo. Então, ele nunca teria decidido me desobedecer se ele prestasse atenção, né? Então, antes que o amor cessasse, né, o pecado começou. E quando ele deixou de amar o seu Deus, o verdadeiro amor também a si mesmo cessou também. Então, quando ele deixou de amar Deus, que é a fonte do amor, o verdadeiro amor também cessou nele. Seus próprios membros e poderes se rebelaram contra ele mesmo.
Ele, estava perdido mesmo, Perdeu o domínio e a ordem. E ficou com medo, com carência, com insegurança. Não apenas isso, mas o verdadeiro amor por outras criaturas também cessou. Ele também não se apegou mais, nem mesmo às criaturas que ele estava ali vendo. Uma indiferença gigantesca, Interessante isso. Enquanto eu criei com o mesmo amor que reinou entre as pessoas divinas. Esse era para ser a imagem do outro, felicidade e alegria, a vida do outro. Portanto, vindo a mim na terra, o que eu dei mais importância, quando ele veio para a terra, o que ele deu mais importância foi que eles se amavam como eram amados por mim. Aí falando dos discípulos, quando ele veio à terra, na hora lá que ele estava para poder consagrar a sua Eucaristia, lavou os pés dos discípulos e disse: que vocês se amem como eu vos amei. Esse é o meu primeiro mandamento. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Para lembrar desse amor, Para lhes dar meu primeiro amor. Para fazer o amor de Deus na Santíssima Trindade ressoar neles. Então, esse amor contínuo, um para com o outro. Então, faltou isso em Adão, que não tinha esse amor por Eva, não tinha amor por ele mesmo, não tinha amor pelos animais, não tinha amor pelas criaturas. Ele era senhor de tudo ali, do Éden, e ele perdeu o amor. Por quê? E aí é isso que eu questionei para Deus. Por quê? Você o criou imperfeito? Não. Criou até perfeito demais. Mas por isso mesmo, a justiça foi necessária, cobrar isso dele. E a gente vai seguir em diante, a gente vai conversar sobre isso. Portanto, em todas as suas dores e privações, falando com ela, nunca se esqueça que eu te amo muito, minha filha. Nunca esqueça que você me ama, que tem uma reciprocidade, uma preocupação um com o outro, o desejo de satisfação um do outro. E como filha da nossa vontade, você tem a tarefa de me amar por todos ainda. Então ela ainda ama, tem que amar, ela tem que ainda buscar esse amor, desse amor que vem dele por ela, dela por ele, em continuidade, em constância, como a Trindade Santíssima vive assim. Para você ficar em ordem, não terá medo de nada. Para que você fique em ordem, não tenha medo de nada. Então, isso é importante, porque é o que aconteceu, É o que aconteceu com Adão, Agora Jesus, ele não quer que aconteça com ela, então E aí você fala pra mim, por que Jesus, ele permitiu que acontecesse com Adão? A gente questiona, por que Jesus permitiu, por que Deus permitiu, por que ele também não teve todo esse cuidado que ele tá tendo com a Luísa, por quê? Gente, a gente não tem noção, mas Jesus vai explicar ainda nesse livro do céu, no restante, quanto que Adão foi agraciado. Ele foi muito agraciado. Muito. E ele sabia tudo. Ele convivia, ele vivia na divina vontade, ele tinha conhecimento de tudo. Ele era amigo de Deus. Ele era confidente de Deus, ele sabia muitas coisas de Deus. Ele viu Deus trabalhar, ele viu Deus criar, ele viu tudo que Deus tinha feito, um por um dos animais, tudo. É muita coisa para a cabeça. Não tem como esse homem não amar Deus. Por que ele não amou Deus? Então a gente tem que questionar, sem o pecado original, imaginar a nossa inocência de amor dentro do amor que nós temos por nossos pais, por nossos familiares, a pessoa que você mais ama. Você ama essa pessoa que você acha que ama tanto. Você ama de verdade, que a ponto de você esquecer de você mesmo em todos os momentos. Nada. E essa pessoa, mesmo esquecendo de você, você é capaz de lembrar dela. Mesmo quando essa pessoa vira as costas para você, você é capaz de amá-la. Você é capaz de continuar amando ela como ou você vai mudar. Porque foi isso que aconteceu. A gente vai ver o que aconteceu. Vamos lá. Minha filha, isso já é um outro trecho onde Jesus vai explicar pra gente a pergunta anterior que nós estamos fazendo. Desculpa. Minha filha, esse foi exatamente o propósito para o qual eu criei o homem.
sempre me virar e me ver nele. Sempre me virar e eu como sol no meio do seu colo. Tive que refletir nele minha luz, meu amor, minha semelhança e toda a minha felicidade. A cada turno, eu sempre lhe dava novos contentamentos. Olha só, gente, ele está falando aqui, a cada turno, a cada momento da luz do sol, a cada momento em que brilhava o sol em direção a Adão, ele dava para Adão novos contentamentos, nova beleza e flechas mais ardentes. Antes que o homem pecasse, a minha divindade não estava escondida do homem. Aí, tá vendo? Antes que o homem pecasse. Aí tá dizendo aí, ó. A minha divindade não estava escondida do homem, porque ao virar, ele era meu reflexo. Então era pouca luz, de onde era connatural, que sendo eu o grande sol, a pouca luz, pudesse receber meus reflexos. Enquanto ele pecava, ele então parou de se virar e foi para as trevas. Ele se fechou, sua pequena luz escureceu, ficou cega e perdeu a luz para ver a minha divindade em carne mortal. Então, a minha divindade não estava escondida do homem, porque ao virar ele era o meu reflexo. Então era a pouca luz, mas ele era um reflexo, e foi a pouca luz de onde era connatural, que sendo eu o grande sol, eu era muito grande, eu era muito majestoso, e a pouca luz dele podia receber meus reflexos. Enquanto ele pecava, ele parou de se virar para receber o grande sol. Sua pequena luz escureceu, ficou cega e perdeu a luz para ver a minha divindade em carne mortal. Ele não viu mais a divindade. Ele se cegou, ele ficou na escuridão. Ele não viu mais a divindade de Jesus, de Deus com ele. Tanto quanto ele é uma criatura, tanto que ao redimir o homem, eu tive que pegar a carne mortal para me fazer ver. Aí ele teve que descer como homem, carne, não apenas porque junto com a carne ele havia pecado e tive que expiar a carne, mas porque faltavam seus olhos para ver minha divindade. É forte isso aqui, mas vamos tentar ajudar vocês, tentar entender também. E tive que expiar a carne, mas porque faltavam seus olhos para poder ver minha divindade. Tão verdade que por pouco minha divindade que vivia em minha humanidade, com relâmpagos poderia trazer algum raio de minha luz, da luz da minha divindade. Então Jesus ele veio pelo fato de Adão precisar ver a divindade em carne mortal. Para redimir, no momento que ele veio para a terra, ele pegou essa carne mortal para se fazer ver. Então, a divindade não era escondida, mas só que estava dentro de Adão, dentro dele, como está dentro de nós agora. Porque a divina vontade faz Deus morar dentro de Adão, conversar com Adão e ser íntimo de Adão, mas espiritualmente. E não era escondido, ele ouvia Deus, ele sentia Deus, ele falava com Deus, ele brincava com Deus, mas só que ele não via, Ele imaginava Deus, porque era o reflexo, ele era o reflexo de Deus. Ele era a imagem de Deus naquele momento, mas só que ele não via a carne mortal, ele queria algo sensível. E como ele exigiu isso de Deus, por Deus não se aparecer à frente dele, aí Jesus ele sentiu a necessidade de vir corporalmente em carne para nós. É isso que eu estou entendendo. Se algum padre souber melhor, escreve aqui nos comentários e a gente faz o vídeo de novo e corrige, E a gente conversa sobre isso de novo. Mas é isso que eu estou entendendo, que ele pegou a carne mortal para se fazer ver. Não apenas porque junto com a carne ele havia pecado, e tive que espiar a carne,
mas porque faltavam seus olhos para ver a minha divindade. Tão verdade que por pouco a minha divindade, que vivia em minha humanidade, com relâmpagos poderia trazer algum raio de luz da minha divindade. Veja, portanto, que o pecado é um grande mal. É para o homem perder sua vez em torno do seu Criador, cancelar o propósito de sua criação. Então a carne, que trouxe essa necessidade do homem de se sentir amado por ver a Deus, essa necessidade de ver a Deus, e não foi isso que eles tanto queriam. Moisés, ele queria ver Deus de qualquer jeito, ver a face de Deus, e Deus não se mostrava. Mas isso não dizia que ele não amava. Mas essa necessidade de receber de Deus esse retorno. E aí vocês falam, mas por que Deus não se apareceu? Por que depois ele apareceu? Ele quis corrigir o que ele não fez lá com Adão. Gente, mas só que Deus ele teve um propósito ao criar Adão. Aí ele está dizendo aqui, minha filha, esse foi exatamente o propósito para o qual eu criei o homem. Sempre eu me virar, e eu como sol no meio do seu colo, dentro dele, refletir nele a minha luz, o meu amor, a minha semelhança e toda a minha felicidade. Então, ele não deixou de dar toda a atenção que o homem precisava para que o homem fosse essa imagem de Deus na terra. Então, Deus não abre mão desse propósito. Ele quer que nós sejamos assim, que nós o tenhamos dentro de nós. Eu creio que a divina vontade é essa vida que nós vamos viver. A vida que Adão viveu na terra, onde nós não iremos ver Deus. Mas a gente já viu a imagem de Jesus. A gente matou essa imagem. Ele se matou por nós, porque Ele não quer que nós o vejamos. Ele quer que nós o aceitemos como Ele realmente é, Espírito. E aceitemos quem a gente realmente é, Espírito e carne. E nós vamos ressuscitar no final dos tempos, não vamos? Não vai voltar a nossa carne? E Jesus não vai voltar do mesmo jeito que Ele subiu em espírito? Ele se fará ver quando Ele quiser, mas na maioria do tempo Ele quer descansar. Ele mesmo disse que Ele quer descansar da sua criação. Ele quer descansar, Ele quer se retirar. Ele quer deixar a gente cuidar das coisas que Ele fez pra gente. Aline, então Ele não nos ama porque Ele não quer ficar coladinho com a gente. Não quer que a gente fique vendo Ele o tempo todo no trono. Ele quer que a gente fique louvando Ele pelas coisas que Ele fez, pelas pessoas que Ele fez, pelas coisas que Ele criou. Eu acredito que é assim. Como foi no Éden, Ele quer que volte a ser. Esse mundo que nós estamos hoje, que o reino de Deus seja esse mundo. Que a gente ame uns aos outros como Ele nos ama. Que a gente veja no outro a imagem dele. Não é isso que Jesus pediu para a gente fazer? Quando eu tive fome, me deste comer. Quando eu tive sede, me deste beber. Quando estava nu, me vestiste. Como que a gente fez isso? Como que a gente vai amar esse Deus? Gente, é lindo isso. É lindo isso. A gente tem que amar isso. Amando o outro, amando o nosso irmão, amando nossa esposa, amando o nosso filho. A gente está amando Deus. Está sendo amado neles também. O amor dessa pessoa é o amor de Deus para nós. Tudo que essa pessoa fizer em nossa direção é Deus fazendo. É isso que Deus quer. Que a gente viva. E enquanto a gente está vivendo nesse mundo do jeito que está, aquilo que aquela pessoa, na divina vontade, pela divina vontade, no entendimento da divina vontade, o que uma pessoa fizer contra nós de ruim, a gente também tem que aceitar aquilo como se fosse de Deus. E amando a educação que Deus está dando para nós. Vendo o porquê que Deus está permitindo que aquela pessoa nos magoe. Por que aquela pessoa tão injustamente está sendo usada para nos... Nossa, Aline, mas aí é feio. E se for o demônio que está usando aquela pessoa para nos maltratar? Mas aí é aquilo que Jesus pede para que a gente imite. Hoje é assim. Hoje a gente não está no Éden, não é perfeito que Deus gostaria. As pessoas não estão envolvidas pela divina vontade. As pessoas ainda estão, muitas delas, envolvidas nas trevas do pecado e dos demônios, da fúria infernal de Satanás.
E de repente, né, essas pessoas vêm contra nós com maldade, porque ainda a gente não está protegido pela divina vontade, porque a gente ainda não está vivendo essa plenitude. Porque quando você viver nessa plenitude da divina vontade, você vai estar por cima disso, você não vai sentir mais esse mal vindo em sua direção. Você não vai sentir mais esse sentimento, né, de vingança, de querer se vingar do outro, de não entender por que o outro está fazendo isso e ficar com esse sentimento de injustiça porque o outro está fazendo isso. Você vai entrar Jesus vai entrar dentro de você. Você vai abrir mão dos seus direitos, você vai abrir mão da sua estima, você vai renunciar a si mesmo totalmente. Você não vai ter vontade própria. É a vontade de Deus que vai estar reinando em você. Então, aquilo que aquela criatura, aquela pessoa faz contra você, é contra Deus que ela está fazendo. E você perdoa, porque Deus perdoa. E você fica manso e humilde de coração, como Jesus era manso e humilde de coração, amando de volta. E à medida que a gente fizer isso uns com os outros, o amor vai refletir e brilhar. E as pessoas que não amam vão começar a amar ou vão ser destruídas pelo próprio amor. Porque ninguém aguenta. As pessoas ficam distantes de quem ama. Quando você ama alguém, essa pessoa de tanta investida de amor, ela vai se retirar da sua presença, ela não vai aguentar mais ficar perto de você. O amor também distancia pessoas que não querem ser amadas. Então aí é muito grande todo o entendimento dessa verdade. Então a gente pede para Deus, eu peço para Deus que nesse momento eu não esteja falando nada errado. E eu peço para qualquer sacerdote, para qualquer teólogo que esteja à disposição, estudioso, que queira colaborar com a gente para entender tudo isso, possa nos ajudar. Estamos à disposição para ouvir, queremos conversar, porque é isso que é o bonito da divina vontade, é a união. É a união. É uns conversando com outros. Eu não tenho ninguém com quem conversar sobre a divina vontade, a gente bater um papo. Então, a gente está falando sozinha aqui por enquanto, mas logo, logo vocês com certeza vão começar a se interessar. Vai aparecer pessoas cada vez mais interessadas e é isso mesmo que eu quero. É isso mesmo que eu estou incitando aqui nesse canal. É que apareçam as pessoas interessadas a estudar e entender todo esse conteúdo para que a gente possa, né, fazer essa divina vontade acontecer o quanto antes. É isso que Jesus está usando eu. É para isso que Jesus está me usando. É para fazer acordar pessoas que, ao me ouvirem, falem, nossa, eu preciso conversar com essa mulher. Eu preciso também falar sobre isso. Eu também quero, eu sempre quis falar sobre isso, eu sempre quis entender isso. Então é isso que eu quero. Né? Que apareçam os filósofos, os teólogos, né? Os estudiosos, todas as pessoas, né? Para que a gente possa mergulhar nesse conteúdo e estudar, que é isso que Jesus mais quer. Que a igreja realmente, né, faça documentos em volta disso, que a igreja faça anos consagrados só para estudar isso, né, que a igreja crie festas em volta disso, solenidades em volta da divina vontade para entender tudo isso. Então, é isso que Jesus quer nesse momento. Então, a gente precisa pedir isso, né? Então, vamos lá. É tão grande que com toda a minha redenção não pude voltar meus olhos para poder ver minha divindade em carne mortal, exceto quando essa carne derrotada, pulverizada pela morte, ressurge no dia do julgamento. Então, ele vai mostrar essa carne dele, essa divindade, né, para nós no dia do julgamento, para todos nós. Ele vai se ver destruído, ele vai mostrar suas chagas, ele vai mostrar sua dor, que foi pulverizado pela morte, né, no dia do julgamento para todos nós. Todos nós vamos ver a face do amor por nós, para a gente poder compreender por que ele se deixou morrer. Ele não morreu na cruz para matar os nossos pecados, nesse entendimento de que o pecado é ruim e ele tem que destruir e expiar a carne. E aí ele matou o pecado e agora ele ressuscitou e está vivo. Ele simplesmente matou a sua imagem e mostrou para nós que ele é igual a nós. Um homem mortal. E que a gente não precisa, né? Que a imagem dele está dentro do nosso coração. Que ao fecharmos os olhos nós vamos ver essa imagem. Mas principalmente o que ele mais deseja é que a gente olhe, feche o nosso coração e ao ver Deus dentro de nós, a gente querer ver Deus dentro de nós, a face de Deus, seja a face do nosso irmão. Daquela criança que está no ventre materno, que é totalmente inocente, que a mãe quer abortar.
Que a gente veja Ele nessas pessoas, no mais próximo, no mais necessitado, no mais pequeno, no mais injuriado, no mais injustiçado, no mais... É isso que Ele quer. Essa é a força da divina vontade em nós, do amor uns aos outros, como Ele nos amou. Então Ele quer, ao ser colocado na cruz, ao ser pregado na cruz por todos nós o matamos. Ele está dizendo que Ele quis morrer para nos fazer viver. Para a gente se amar e amar a Ele em cada pessoa humana. Que a imagem dEle, que Ele quer que nós honremos essa imagem no outro. Mas aí Ele não quer mais existir ali, Ele não quer mais ser adorado, amado, não. Muito pelo contrário. Ele quer ser mais do que nunca respeitado, honrado, glorificado, amado. Mas dentro de cada um de nós, no palácio, no céu que Ele vai morar. Ele vai morar em cada um, em cada criatura criada, ressuscitada no julgamento final, no juízo final. Cada ser humano que ele salvar será uma morada eterna, onde Ele vai viver. E nós vamos fechar os olhos e vamos ver Ele no outro. Cada pessoa que tem Ele dentro dela, a gente vai glorificar a Deus juntos, uns nos outros, louvando juntos a imagem do Santíssimo Sacramento. E nós iremos poder ver Ele no trono dEle, reinando. A gente vai poder ver Ele ressuscitado em espírito, quando Ele se quiser mostrar, em momentos especiais. Mas no dia a dia, nós nunca ficaremos sozinhos. Ele sempre vai estar morando dentro de nós, descansando dentro de nós. E nós vamos só honrar a sua imagem constante, a sua memória constante, todos os momentos. Seremos alimentados por tudo que Ele fez por nós, o amor do sol brilhando, das estrelas, dos astros. Tudo isso a gente vai ver, nós vamos estar ainda vivendo eternamente. Aquela imagem linda do Éden, da natureza, das cachoeiras, de toda a verdade de Deus, da criação, de toda a inteligência, de todo o benefício que Ele nos trouxe através de tudo que Ele criou e muito mais. E nós iremos continuar a criação dEle. Nós iremos ter muito trabalho a fazer. E Ele vai estar constantemente em nós, vivendo em nós. Já não sou eu quem vivo, é Cristo que vive em mim. Você vai ser um filho da divina vontade para toda a eternidade. Você vai ser um verdadeiro filho de Deus. Você vai ser a imagem de Deus, do jeito que Ele sonhou. É isso que Ele quer. Então precisava a criação, a redenção e agora a santificação. É um processo. A nossa criação está continuando agora. A concretização de todo o projeto inicial está se concretizando agora. Está para se concretizar na grande regeneração e renovação da humanidade. E aí eu acho interessante que Deus me mostrou esses dias, um conteúdo, que estão falando muito em 2057. 2057 vai ter uma regeneração planetária, E eu não entendo nada do que eles falam e tal, porque falam, coisas maravilhosas, porém, infelizmente eles falam de reencarnação, Por quê? Porque são espíritas e acreditam nisso. Então, tem uma doutrina por trás contaminada que não tem como a gente, dar atenção. Porque todo o entendimento que nós temos de Jesus, não existe reencarnação. É só ressurreição. Então, a gente tem que compreender, que Deus, Ele dá relâmpagos de verdades para essas pessoas. Relâmpagos de verdades. E eles confundem com os conteúdos que eles estudam e com um entendimento contaminado, infelizmente, por causa que tem outra força, tentando do anticristo, das antidoutrinas cristãs. E não colocam, enquanto eles não colocarem Deus no seu devido lugar, Pai, Filho e Espírito Santo, Jesus como Messias, Redentor do mundo, e não começarem a ver Jesus como verdadeiramente Ele é,
um único Deus, um Deus, né, junto com o Pai, Filho e Espírito Santo, verdadeiro, né, que não tem nada divino, que as outras divindades que existem são os anjos e os santos que Deus, né, já ressuscitou, né, que já estão na glória com Deus. Enquanto eles não entenderem que são almas, né, que se comunicam com eles, mas que não são reencarnações e que não tem nada a ver, né, que todas essas coisas aí são ilusões, são o demônio aproveitou e veio confundir, né, e ele tem esse poder de confusão, porque quando não tem Deus, quando o Espírito Santo não está presente, entra o espírito, né, de porco no meio, né, e aí o Espírito Santo o sinal do Espírito Santo é quando você diz que Jesus é o Senhor, né? Somente pela ação do Espírito Santo você fala que Jesus é Deus. Como eles não assumem que Jesus é Deus, então o Espírito Santo não está neles para entenderem a verdade do jeito que Jesus gostaria que eles entendessem. É isso que falta, o Espírito Santo. Eles têm todos os espíritos, mas não têm o Espírito Santo. Então não adianta. Enquanto eles estão dando atenção para todos os outros espíritos, aí o inimigo tem chance de entrar e contaminar todo o entendimento, infelizmente. Mas eles não estão totalmente tadinhos fora, porque Jesus, ele tem misericórdia, né? E permitiu que algumas coisinhas boas eles pegassem de todo esse conteúdo. E aí o principal, a chave principal está lá, né? A renovação do mundo. E aí nessa renovação que está acontecendo na nova era da divina vontade, eles vão entender que isso é realmente uma nova era, que é espiritual, que é uma elevação, que é evolução. Vamos evoluir para sermos os filhos da divina vontade, onde Jesus vai morar em nós, onde Deus vai morar em nós, Pai, Filho e Espírito Santo. Deus vai morar em cada vida, em cada espírito, em cada coração, em cada pessoa. Todos vão ressuscitar, não reencarnação, nada desencarnação, blá 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 blá. Vocês precisam ver as baboseiras que são faladas, né? Não vai ter isso nenhum, né? Vai ser ressurreição no juízo final, onde todos vão se levantar, alguns para serem condenados eternamente, né? Que já era, não tem conserto. Então eles têm que entender isso, não tem conserto, não tem isso, não adianta, não tem mais o que fazer, né? E aí tem todo um estudo para vocês entenderem por que isso, a justiça de Deus, os atributos de Deus, aí tem todo um conhecimento teológico para vocês entenderem isso, por que disso. Então aí é a história longa, mas eu gostaria de falar sobre isso para quem, né, de repente é espírita e que está nesse conteúdo. Eu tô jogando essas verdades do livro do céu nos vídeos desses conteúdos espíritas para poder despertar esse interesse deles na verdade de Deus, né? E aqui estamos para conversar sobre isso se for necessário, na paz. Né, na paz, porque a gente não está aqui para brigar, a gente está aqui para trazer a verdade verdadeira de Deus e ser um instrumento de divulgação, de conhecimento da divina vontade. É essa a minha única missão nessa terra. Se eu morrer fazendo isso, eu já completei, né, o propósito da minha vida, por enquanto. Minha filha, minha vontade queria fazer justiça de você. Isso foi necessário para provar sua lealdade, porque em todas as minhas obras, todos os meus atributos contribuem para isso. E quando as gerações virem tudo o que eu derramei em você, e as surpresas dirão: como tudo isso não foi feito, se você a deu tanto? Então aqui ele está dizendo, né, que é necessário ele fazer justiça. É necessário provar lealdade. Não, Nossa Senhora também fala nos 31 dias de Maria, no Reino da Divina Vontade, sobre esse teste, aonde Deus, ele precisa testar, né, a pessoa que ele criou, a pessoa que ele escolheu. Então Adão foi testado, Maria foi testada, né? Jesus foi testado, até Jesus eu acho que foi testado, porque no que ele passou naquela agonia no Horto de Getsemane, ninguém merece, né? Mas claro que não, ele não, né? Ele é Deus, então não precisava. Mas dá a impressão de que ele foi testado, sim, porque passar por aquilo, Pai, se for possível, né, afaste de mim esse cálice. Meu Deus, então foi feio o negócio, né? E quando as gerações virem tudo que eu derramei em você, então as gerações do presente, passado e futuro vão ver tudo o que Deus derramou na Luísa. E surpresas elas dirão: como tudo isso? Como que esse reino da divina vontade não aconteceu? Se você deu tanto para ela, e minha justiça mostrará as provações que você sofreu. Eu deixei você passar pelo fogo da minha justiça e eu a achei fiel. Portanto, meu amor retomou seu curso.
De fato, você deve saber que o primeiro a fazer justiça a você foi o meu amor. Quantas provações o amor não fez você sofrer para ter certeza do seu amor. Então, o amor de Deus na justiça fez esse teste com Luísa. O amor de Deus na justiça fez esse teste com quem mais? Com Adão e com Maria. E com Adão. Como que é esse teste? É isso aí. Ele não passou no teste. A segunda foi a cruz, que fez uma justiça severa para você, tanto que minha vontade, atraída pelo meu amor, e minha cruz quis descer até você e fazer você viver nela. Mas mesmo minha vontade não queria ser menor que o meu amor e da minha cruz. E com certeza ciumenta, a vontade também não quis ser menor. E ela se retirou, fazendo justiça a você, para ver se você continuava os voos em minha vontade sem mim. Então, tirou Jesus a vontade, ela recebeu a cruz do amor, ela recebeu a prova de lealdade, foram 3. Adão recebeu uma só. Ela recebeu 3, a Luísa. Do amor, achando que Jesus não amava, da cruz, tendo que sofrer, passar pela privação, passar pela cruz, ser crucificada, que ela foi crucificada, para ver se ela aguentava. E a vontade não quis ficar para trás, retirando Jesus. Retirando Jesus, essa privação, fazendo justiça para que se você continuasse os voos em minha vontade vivendo, buscando viver a vontade sem ele, estando nela. Ai, como eu poderia segui-lo sem você? Ela falou, eu perdi a luz. Se eu comecei, não terminei. Porque ele não estava comigo, você não estava comigo, e me fazendo presente, me fez fazer por todos, me fazendo amarrar todos os relacionamentos entre o Criador e a criatura. Minha mente nadou no vazio, sem ver ninguém. Como eu poderia fazer isso? Jesus disse, sua partida estava começando e a dor de não poder terminar estava terminando. Portanto, é preciso coragem e lealdade. Como um pequeno teste, você está cada vez mais confiante. Então, se do teste não foi poupada minha mãe, como você gostaria de ser dispensada? Então, depois de algum tempo, ele voltou novamente e mostrou-se dentro de mim no meio de um círculo, e acima do qual convidou as almas a subir para fazê-las caminhar naquele círculo. Subi para nunca mais descer. E meu amado Jesus me disse, minha filha, esse círculo é a minha vontade eterna que abraça a grande roda da eternidade. Tudo que está dentro deste círculo não passa de tudo que minha humanidade fez na vontade divina. Impetrou que minha vontade seja cumprida tanto no céu como na terra, tudo está preparado e tudo está feito. Tudo o que resta é abrir as portas e torná-las conhecidas, fazê-las tomar posse. Foi dito de mim, quando vim à terra para redimir o homem, que eu seria a salvação e a ruína de muitos. E assim será dito, agora que esta minha vontade será, ou de grande santidade de alguns, porque a minha vontade é de absoluta santidade, então agora é o tempo. Ou você entra no giro da divina vontade e vive essa santíssima santidade da divina vontade, vivendo a vida de Jesus em você. Veja nesse círculo, ao girar é necessário olhar para dentro e nunca para fora. Então, isso é o que eu estou vivendo. Ao meditar a vida íntima de Jesus, eu estou dentro de Jesus. Eu estou entrando para dentro do universo de Jesus, vivendo a vida que Jesus viveu, sem olhar mais para fora. Não tentando me comparar com nenhuma criatura da face da terra, não tentando ver a injustiça que está acontecendo ao meu redor. Não, eu estou simplesmente imitando Jesus Cristo e ponto final. É agora o momento da gente tomar posse dos méritos de Jesus por nós. Não querer nossos méritos, não querer mais mostrar nada para os outros de nós, mas é sim de pegar de Jesus. Porque lá dentro desse giro, desse círculo de Jesus tem o conhecimento, a força dele, os atos dele como ajuda, sedução e vida para tomarmos posse, a vida na vontade deles. Lá fora não há isso. Lá você vai encontrar trevas e cairão no abismo. Então tenha cuidado, sempre pareça fixo na minha mente, na minha vontade. Sempre pareça fixo na minha vontade. Sempre fique fixo na minha vontade, Jesus falando. E você se encontrará com a plenitude da graça de viver na minha vontade. Então, esse teste que Jesus fala, eu li no trecho, não trouxe aqui, ele abandona a pessoa. A justiça faz com que a pessoa, Adão ficou por um tempo abandonado. Jesus, retirou-se essa presença divina dele.
Deus retirou-se por um tempo lá no Éden, essa presença divina, ele se sentiu então ferido, né? Ao não sentir essa presença mais. E ele não conseguiu ver que ele era a imagem de Deus naquele lugar. Ele não lembrou que ele era o Filho de Deus. Então, ao não lembrar que ele era o Filho de Deus, ele não amou, ele não lembrou de amar a Deus. E aí o germe da culpa foi instaurado nele. E a Luísa passou por esse teste, Nossa Senhora passou por esse teste, e nós também vamos passar por esse teste para entrar dentro da divina vontade. Então, esteja pronto e viva dentro do giro. Para viver dentro da divina vontade, você precisa ficar dentro do círculo. Como é viver no círculo? Enquanto você está vivendo, você vai ver a imagem, a vida de Jesus, você vai refletir toda a vida íntima de Jesus. Você vai meditar as 24 horas da paixão. Você vai refletir todos os 36 livros da Luísa Picarreta. Você vai fazer a consagração Nossa Senhora nos 31 dias de Nossa Senhora. Você vai ler os livros da Valtorta. Você vai ler os livros da Mística Cidade de Deus. Você vai ler os livros do Tratado da Verdadeira Devoção. Você vai ler o livro, os 4 evangelhos. Você vai ver o evangelho inteiro, todos os livros do evangelho. Você vai assistir todos os filmes da paixão de Jesus, da vida de Jesus, e vai entregar-se nesse mundo, principalmente a vida íntima de nosso Senhor Jesus Cristo. A imitação de Cristo, todos esses livros. Você vai encarnar tudo isso dentro de você e você não vai olhar mais para o irmão que está te maltratando, para o emprego que está faltando, para a pessoa que você sonha em ter, encontrar. Você não vai mais olhar para nada externo. Você não vai querer nada para você mais. Você vai somente imitar Jesus. Para você viver a divina vontade, aquilo que você já está vivendo, se você já é casado, se você já é feliz com a sua família, você só vai viver dentro desse universo da vida de Nazaré, de Maria, Jesus, José, dentro da sua família. Você, na sua comunidade religiosa, você vai viver também como Jesus, Maria, José, dentro da sua comunidade. Você não vai sair nem um pouquinho para fora disso. É somente imitar Jesus, imitar todos os atos de Jesus, as orações que Jesus fazia de reparação ao Pai, o amor que Jesus rendia ao Pai, o agradecimento, as orações contínuas, o louvor contínuo, né? As reparações contínuas. Você vai viver nesse conteúdo da divina vontade até morrer, principalmente fazendo as 24 horas da paixão, até morrer. Não tem outra coisa a fazer. Se você sair disso, se você começar a sair disso, já era. Você vai se afundar no abismo. É aquilo que ele falou. Fora só tem ruína. Fora. Dentro você vai encontrar a luz, a força, os atos, a ajuda, a sedução e a vida para poder tomar a vida na vontade divina nele, em você. Fora não há tudo isso. Fora você vai encontrar tudo de ruim, trevas, e cairá no abismo. Você vai se cegar, você não vai entender o amor de Jesus por você, você vai se sentir abandonado por Deus, você vai ver tudo nas trevas, tudo que as pessoas fazem de ruim contra você, você vai achar que isso é de Deus, que Deus que está mandando para você, que Deus não te ama. É muito fácil você cair nessa sedução do mal. Então, se você negar a sua vontade humana e entrar dentro da vontade divina, vivendo nesse círculo, na vida de Jesus, deixando ele entrar dentro de você e você ser essa vida dele, você vai reinar e vai viver essa absoluta santidade. E não tem outro caminho. Ele veio para redimir. Eu sou a salvação ou eu sou a ruína de muitos. Você decide qual caminho que você quer. Só tem 2. Ou a salvação ou a ruína. Não tem outro. Amém? Jesus, eu confio em vós. Vinde.